Olá, estamos de volta com o programa No Alto do Salto, hoje com a querida Cláudia Patrícia, advogada, faltou Luna, né? Cláudia Patrícia Luna, advogada, ativista, que tem um trabalho muito importante com as mulheres, né? Você salva vidas de mulheres que estão lá fora, né? Conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho do seu currículo primeiro, como que é seu trabalho. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, obrigada, Sueli, por estar aqui nesse programa que empodera mulheres, não é? Uma forma de empoderar as mulheres é através da informação qualificada. Bem, como a Sueli falou, eu sou a Cláudia Patrícia Luna, mais conhecida como Cláudia Luna, eu sou advogada e há 22 anos eu venho trabalhando com mulheres em situação de violências, não apenas a violência doméstica, mas a violência também que acontece, aquela violência que às vezes é invisível, que as pessoas consideram uma lenda urbana, que é o tráfico de pessoas, e também com mulheres em situação prisional. Tenho especialização nessa área de atuação e trabalhando nesses 22 anos com mulheres em situações de violência, a gente aprende muito, porque a gente começa a observar que existem fatores que agravam a violência e que estruturam as relações sociais, que esses elementos estruturais e estruturantes dessas violências a gente pode atribuir à nossa própria base formadora da sociedade, que é uma sociedade historicamente machista e racista, onde também existe a questão de classe, não é? Então, quando você conjuga todos esses fatores, essa sorte de opressões, a gente se depara com várias situações de violências. Você participou comigo do Tempo de Despertar, você foi uma das palestrantes. Sim. Você acha que a gente consegue desconstruir essa questão do machismo? Você acha, participando daquele projeto, naquele momento, e ouvindo aqueles homens, você acha que a gente consegue mudar essa história? Sem dúvida, sem dúvida. É importante que momentos como o que acontecem no programa, no projeto Tempo de Despertar, aconteçam, porque muitos homens, eles reproduzem a violência e eles não sabem o porquê fazem isso. Eles apenas foram ensinados a fazer e fazem dessa forma. Eles, por vezes, não conhecem uma outra forma de se relacionar que não seja a forma violenta. Então, quando você mostra para eles, através de um diálogo, quanto essa violência é nociva para eles, de onde ela vem, por que ela acontece e o grande prejuízo que causa não apenas às suas parceiras, às suas famílias, mas a eles próprios, eles filhos, começam, exato, as famílias, os filhos, exato, e o quanto há o prejuízo para todo mundo e para ele também, ele começa a pensar, a refletir, a despertar e, consequentemente, ele irá desconstruir. Obviamente que isso é um processo, não é um processo a curto prazo e imediato, é um processo que vai acontecer a médio, longo prazo. Acho que vai mais dele querer, né, mudar, buscar essa mudança. Sim, é necessário que haja o protagonismo desse homem, não é a vontade dele em querer participar, em querer protagonizar esse processo de mudança na sua própria vida. Vamos torcer para o projeto expandir São Paulo, né, que agora é uma lei estadual, que você expande e atinjam outras pessoas. Dentro desse tempo todo que você tem de experiência, 22 anos, não é muita coisa, né? A Lei Maria da Penha está fazendo 12, quer dizer, você tem aí um tempo extra de trabalho com as mulheres, né? Eu digo que eu sou uma pessoa pré-histórica, antes da Lei Maria da Penha. Eu digo que eu já sou uma pessoa jurássica, antes e depois de Lei Maria da Penha. É claro que nesse período, Sueli, vivenciando essa série de experiências no atendimento às mulheres, nessas situações de tantas vulnerabilidades, eu digo que eu muito mais, apesar de hoje estarmos aí com 12 anos de Lei Maria da Penha, eu digo que hoje eu sou muito mais uma aprendiz do que qualquer outra coisa. Porque a gente sempre acha que viu tudo na vida, atendendo
pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de violência, mas é interessante e é até cruel ao mesmo tempo quanto essas violências, ao longo do tempo, elas vão se tornando mais perversas. Mas, por outro lado, o quanto é gratificante nós termos a Lei Maria da Penha, que trata de maneira tão séria e específica essa violência. Né? Ainda existem pessoas que dizem, mas a Lei Maria da Penha é uma lei inconstitucional, por que ela é só aplicada em relação às mulheres? Ainda bem, mas ainda tem gente que discute. E a gente precisa dizer que ela não é inconstitucional. A gente precisa pensar um pouco na questão da história, do processo histórico, que quando nós vemos as mulheres, né, que as mulheres sempre foram consideradas coisas, sempre foram consideradas objetos de direitos. Elas sempre ficavam nos bastidores, muito mais na vida privada. E nessa vida privada, as mulheres elas não tinham condição de exercer a sua vontade, exercer o que a gente chama esse protagonismo. E é justamente nesse espaço sacrossanto do lar que essas violências aconteciam e que, cultural, socialmente, nos era ensinado que nesse tipo de violência que acontecia dentro de casa, entre marido e mulher, não se metia a colher. E hoje? Hoje isso mudou. Então, ainda bem que essas relações mudam e com a Lei Maria da Penha, essa violência ela sai do privado, vai para o público, ela deixa de ser uma violência invisível, se torna algo extremamente sério e que a sociedade também está se comprometendo a dar visibilidade a essa violência e também a cuidar, não é? A estar mais atenta e a denunciar essa violência. Eu acho que o olhar é muito importante para a violência contra a mulher. Vou fazer uma pergunta para você que é recorrente para mim, mas a violência contra a mulher, nesses 12 anos, ela diminuiu? Ela aumentou? Ou as denúncias aumentaram? O que você acha como uma pessoa que tem um passado, né, com a violência? Olha, com a Lei Maria da Penha, obviamente que essas denúncias hoje, elas se tornam mais visíveis. Sim. E elas são mais denunciadas. Por quê? A gente precisa estabelecer um marco temporal. Antes da Lei Maria da Penha, existia a Lei 9.099. E essa lei, quando aconteciam casos de violência doméstica, violência contra a mulher, que aconteciam no âmbito do doméstico, né? Não tinha Lei Maria da Penha, os autores da violência, eles eram punidos com cestas básicas ou com penas alternativas. Isso gerava um descrédito para que as mulheres pudessem vir a denunciar os casos de violência que elas sofriam. Com a Lei Maria da Penha, não. Ela sabe, e o agressor também sabe, o autor da violência sabe, ele tem conhecimento de que vai gerar consequências que podem vir, inclusive, gerar a prisão dele. Então, isso fez com que as mulheres se encorajassem mais a dar visibilidade à violência que sofriam. Eu acho que os homens eles têm que se atentar que a questão da prisão é o menor dos problemas dentro da Lei Maria da Penha. Sim, porque o processo crime, sim, ele corre. Ontem eu dúvida. atendi um taxista, né? A esposa dele queria retirar, que não pode retirar mais. Por quê? Porque ele não conseguia renovar a licença dele para continuar trabalhando como taxista. E aí, então, vai muito mais além do que a prisão apenas, sem né? dúvida. O processo crime que corre normalmente. Sem dúvida, que traz consequências, inclusive, que vão repercutir na vida deles, pra na sempre, vida funcional, para sempre, né? Para sempre. Agora a gente vai conversar um pouquinho. Antes de eu entrar no tema que eu quero falar com você, que é o tráfico de mulheres, eu quero perguntar para você, qual é a violência mais fácil da mulher recuperar? A violência física, a violência psicológica ou a patrimonial? Quais dessas violências que traz mais dano para a mulher? Olha, eu diria para você que todas essas violências trazem dano, mas depende de como você vê. Se a violência física ela for tão grave a ponto de fazer com que aquela mulher tenha um dano, uma lesão, que ela não vai se recuperar, a gente pode entender que é grave. A própria que é Maria da Penha, né? A própria Maria da Penha. O caso dela é irreversível, ela vai, né? A violência patrimonial, ou seja, uma mulher que tinha uma casa, que tinha uma estrutura, de repente o marido faz com que essa mulher ela assine uma procuração em branco e ele vai
se desfaz de todos os bens dela. Entendi ontem uma mulher nessa situação. Pois é. Olha só, e os casos são recorrentes, né? Para cada violência você vai ter um exemplo, porque esse é o seu cotidiano, é o que você dia a dia. atende, né? Então, e a mulher que sofre uma violência psicológica, ela também tem um dano. Então, depende da circunstância, mas eu diria para você que todas essas situações, elas causam danos que não são danos que vão cessar ali. A violência ela tem uma característica de causar um dano permanente. Toda violência, seja ela patrimonial, seja ela física, seja ela psicológica, ela vai deixar um dano, ela vai causar um dano na esfera biopsicossocial dessa mulher. Irreversível, né? É irreversível. Por isso que a gente deve pensar que todas essas lesões que as mulheres sofrem, elas são consideradas, elas poderiam até ser capituladas no artigo 129 do Código Penal como lesões corporais, como lesões gravíssimas, pelo fato de causarem danos de ordem permanente. Concordo com você. Tem uma outra forma de violência contra a mulher que está tomando um pouco mais de visibilidade agora, que é o estupro marital, né? Sim. Que ele sempre ficou oculto, né? Sim, sim. E agora as mulheres estão conseguindo Sim. até lavrar boletim Sim. de ocorrência em cima disso. E até tem uma curiosidade, Sueli, que eu quero comentar com você. Até pouco tempo, nos tribunais brasileiros, o estupro marital, e pouco tempo que eu falo, 15 anos, tá? E nós Recente. estamos, é muito recente, é muito pouco tempo. O estupro marital não era assim considerado. Era considerado dever da mulher, era considerado como dever conjugal. Então, veja, quanto as mudanças sociais, elas também causam reflexos na maneira que o judiciário observa uma mesma situação. O que antes era considerado dever conjugal, agora é considerado como estupro marital. Ou seja, a vontade da mulher em protagonizar os processos, a vontade dela, ela deve ser respeitada. Mas antes não era. Ou seja, ainda que a mulher não quisesse, ela era obrigada, dentro da relação do casamento, a manter uma relação com o seu marido, que era dever inerente ao casamento. Né? Fazia parte. Você prestou atenção na minha conversa no telefone, não prestou? Não. Quando nós viemos do guarda, que ele acha que ele pode ter várias mulheres e a mulher dele não pode. Sim. Prestei atenção. Prestou que a gente conversou. Não, mas é verdade. Ou seja, por isso que vai a minha fala inicial no programa. O machismo, ele ainda é um elemento que está na estrutura da nossa sociedade. Por que a gente fala de elemento estruturante? Porque é a mesma coisa de nós estarmos aqui nesse estúdio. A gente consegue ver a estrutura? Consegue ver os pilares, as vigas? Não, porque eles não aparecem, mas eles estão lá. Então, essas estruturas que sustentam a violência, não é? Que são o machismo, o racismo, essas formas de exercício da masculinidade que se aprende com esse elemento estrutural que é o racismo, são eles que ainda alimentam e, entre aspas, querem fazer com que essa violência ela seja justificada. Como a fala do guarda. O homem pode ter várias mulheres, ele não vive com uma mulher só. Mas e uma mulher é obrigada a viver ou a ter um homem só? Né? Ou seja, quem falou que é assim? A natureza não existem paradigmas. A sociedade veio alimentando. Exato, né? A sociedade veio alimentando. A gente não pode hoje se basear no aspecto biológico para determinados tipos de pareceres ou de opiniões. Não é bem assim. Ainda bem que não é, né? Ainda bem. Mas vai mudar muita coisa, eu acho. Vai. Nós estamos caminhando para mudanças. Sim. Severas mudanças. Sim, a gente vê pelas nossas jovens hoje, né? Como elas todas estão ativistas, né? Elas têm uma compreensão, não é? São senhoras da sua vontade, não querem mais o mundo da maneira como as mães, as avós, a elas, né? Como foi imposto anteriormente. Então isso é uma vitória, né? É uma nova história que se escreve. Vamos falar de tráfico de pessoas. Vamos falar de tráfico de pessoas. Para mim era um mito. Não é lenda urbana, não. É realidade mesmo, viu, Sueli? E é uma forma de violência, eu diria para você, que a mais perversa é a mais cruel. Por quê?
é uma violência invisível. Então, se é uma violência invisível, sobre a qual a gente não fala porque desconhece, como é que eu vou combater um inimigo que eu acredito que ele não exista? Olha como é que é importante a gente falar dessa violência. Agora, quem é esse tal de tráfico de pessoas que a gente ainda acha que é um mito, que é a lenda urbana, não é? É toda aquela violência em que, através da promessa, da sedução, eu engano a vítima, eu seduzo, dizendo que ela vai ter um ganho, vai ter uma promessa de melhoria de vida, se ela sair do lugar em que ela está, vai para o outro. Só que entre ela sair desse local em que ela está e ir para o outro, existe a situação de violência, de cárcere privado, de ameaça. E o intuito de quem trafica é sempre o lucro com a venda e a exploração da pessoa que é colocada nessa situação de tráfico. Ou seja, hoje nós estamos em pleno século XXI e as pessoas tem gente vendendo gente como se gente fosse objeto. E essa venda é para quê? Essa venda, qual a finalidade? Essa venda, ela acontece para várias finalidades. A mais visível é para exploração sexual. Toda vez que as pessoas falam em tráfico de mulheres, a primeira coisa que vem à mente é aquela novela da Globo, A Salve Jorge, que a morena foi traficada e foi submetida, forçada a se prostituir fora do Brasil, não é? Em um país estrangeiro. Essa é a ideia mais concreta, é a face mais visível do tráfico. Mas se vendem pessoas para várias finalidades. Para trabalho escravo, para explorar o seu trabalho, para comércio e retirada de órgãos. Se vende crianças para vendê-las para que elas possam ser adotadas ilegalmente, não é? E a gente tem, assim, várias coisas. Por exemplo, adolescentes são muito utilizados para o trabalho infanto-juvenil doméstico. Aquela história, eu vou trazer a minha filhada lá do interior, de algum lugar do Brasil, não é? Ela que vive numa situação de tanta pobreza, de tanta miséria, porque eu vou dar uma vida melhor para ela. Só que aí chegando aqui, aquela menina de 7, 8 anos, ela é obrigada a fazer todo o trabalho doméstico, a cuidar de crianças da mesma idade dela, não vai trabalhar, não vai estudar, ou seja, ela vai ter infância roubada. Essa história todo mundo já ouviu e muitas pessoas se reconhecem nessa história, porque hoje, se estão em São Paulo, vieram nessas condições. Muitas meninas. Se dá através do aliciamento. Também, esse daí também, esse na verdade a gente chama assim de tráfico doméstico. Não é aquele tráfico que vai ter um crime transnacional, é aquela pessoa que vai trazer dizendo que vai salvar. Ou seja, o argumento de quem trafica, dos aliciadores e de quem está na cadeia do tráfico de pessoas, que é um crime organizado, tá? É justamente o argumento de que vai salvar a pessoa que vai ser traficada. Então isso é uma coisa muito séria, não é? E são coisas que a gente não percebe, são coisas que a gente vê e que parecem que estão muito distantes da nossa realidade. Mas ela pode acontecer aqui, por exemplo, na porta de escolas estaduais e escolas municipais. Nós conhecemos um caso que aconteceu numa escola estadual, numa região de São Paulo, capital, em que uma menina de 12 anos foi plantada por uma quadrilha, foi inserida por uma quadrilha numa escola e ela estava mostrando para as meninas que ela conseguia roupas de marca, que as meninas também poderiam conseguir, e ela conseguiu aliciar uma menina de 16 anos. Essa menina de 16 anos, ela foi levada, ficou desaparecida por mais ou menos 20 dias, foi levada para um sítio e lá ela sofreu todo tipo de exploração sexual que se possa imaginar. Depois ela foi largada na porta de um hospital com ambos os mamilos, os bicos do seio retirados, não é? E ficou lá por vários dias até que a mãe conseguiu localizar e identificar. Então, são coisas extremamente sérias que parecem que acontecem apenas nas novelas, nos filmes, mas elas acontecem cada vez mais próximas de nós. E como é que chegam essas denúncias para você? Essas denúncias, elas chegam através de pessoas que atuam em organizações, nas redes, através de pessoas também
não é? Através de jornalistas que às vezes conseguem, pelas formações que a gente já conseguiu participar e fazer, eles conseguem identificar e veem as demandas. E aí, o que acontece? A parceria que nós temos, porque além de estar atuando nessas áreas, a gente também lidera um movimento que é um movimento nacional contra o tráfico de pessoas. Elas vêm de diversos lugares do Brasil e é possível, através da rede, nós termos algumas parcerias institucionais, como o Ministério Público Federal, o Judiciário, as polícias, para que a gente possa encaminhar esses casos. E existe tratado de cooperação entre o Brasil e a maioria dos países para trazer essas mulheres? Sim, existem. O que acontece? No exterior, os países que mais recebem mulheres para o tráfico internacional para fins de exploração sexual são a Espanha, a Itália, não é? E Portugal. Esses 3 países, inclusive, já têm a cooperação. É verdade. Inclusive, já tem cooperação com o sistema, o Disque 180. Há um tempo atrás, acho que mais ou menos uns 6, 7 anos, as atendentes do 180 foram treinadas também para recepcionar os casos de tráfico, e esse serviço do 180 foi estendido para esses 3 países para que pudesse acolher não apenas denúncias, não é? Relatos de casos de violência contra a mulher na modalidade doméstica, mas também de tráfico de pessoas. Tá. E aí, esses países, eles têm acordos de cooperação internacional em que é possível recambiar essas mulheres, trazê-las de volta desses países para o nosso país. Então vamos entender, o 180 ele tem esse treinamento por conta de fazer parte da política nacional para mulheres. Sim, com certeza. Mas os municípios, eles estão preparados? O Estado está preparado para atender e para saber identificar essa mulher que chega numa unidade básica de saúde, por exemplo, que ela faz parte de uma rede de tráfico? Infelizmente, não. Infelizmente, os estados ainda não estão preparados e toda a rede de atendimento ainda não está preparada para fazer esse atendimento, né, para identificar uma pessoa em situação de tráfico. Então, a nossa grande discussão e a nossa grande dificuldade, os nossos grandes obstáculos são justamente em relação a isso. Há um tempo nós tínhamos os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, nós temos uma política nacional de enfrentamento ao tráfico, nós temos um plano nacional de enfrentamento ao tráfico, e aqui em São Paulo e em alguns estados também, eu posso falar de São Paulo, existe o plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse plano ele deve ser capilarizado para os municípios, e esse núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que ele existe dentro da Secretaria Estadual de Justiça, ele abriga um comitê interinstitucional, ou seja, existem instituições governamentais e não governamentais que discutem e capilarizam para os municípios do estado de São Paulo essa política, da qual a secretaria, o núcleo, né, através da secretaria, ele é gestor dessa política, mas o que acontece? O que a gente precisa entender é que é delicado ainda falar de tráfico de pessoas, e implementar uma política de tráfico de pessoas ainda não é prioridade, não apenas aqui no estado, mas em termos de Brasil. Então a luta é muito grande, porque existem várias demandas. E o grande problema é que quando eu falo de tráfico de pessoas, eu falo de política de assistência social, eu falo de política de atendimento às mulheres, eu falo de políticas de atendimento a crianças e adolescentes, eu falo de políticas para a população negra, eu falo de políticas para a população LGBT, porque todos esses grupos são os que estão mais vulneráveis ao tráfico, ou seja, esses grupos são as clientelas alvo do tráfico de pessoas. Diretriz tem, protocolo tem. Tem. Falta o quê? Falta a vontade política, e que essas políticas se transformem em políticas de Estado e deixem de ser políticas de governo. Gera dinheiro? O tráfico? Traficar gente é uma atividade extremamente rentável, dá um lucro tremendo. A gente precisa entender o seguinte, existem 3 atividades do crime organizado transnacional. Em primeiro lugar está o tráfico de drogas, em segundo o tráfico de armas e em terceiro o tráfico de pessoas. Em 15 anos, vender gente, traficar gente, deu tanto lucro que ele deixou de ser o terceiro lugar e passou para o segundo. Ganha-se mais dinheiro vendendo gente, traficando gente, do que vendendo armas.
Então essas crianças que evaporam, porque tem criança que evapora. Sim. Você nunca mais sabe da criança, não deixa indício, não deixa pista, não deixa nada. Podem estar relacionados ao tráfico de pessoas. Os casos de desaparecimento hoje, e atualmente nós temos essa compreensão, elas podem estar ligadas ao tráfico de pessoas, nas suas mais diversas modalidades, ou para traficar órgão, para remover, ou para vender a criança, para traficar órgão também, ou para adotar ilegalmente, ou para explorar sexualmente a pessoa, enfim. Estão ligados, estão diretamente relacionados, podem estar sim. Deixa eu te falar, nosso tempo acabou, tá acabando. Você vai ter que voltar para falar de violência obstétrica. Certo. E vai ter que falar de sistema prisional pra gente. Sim, tá certo. Você está me contando para mim um caso no Nordeste, né? Sim. De Tráfico de órgãos. De órgãos. Fala um Isso. pouquinho pra gente encerrar. Então, o que acontece? O tráfico de órgãos é ainda uma face mais invisível do tráfico de pessoas. Se o tráfico de pessoas é mito, imagina tráfico de órgãos, né? Parece aquela história que a gente ouvia quando era criança. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? Nós tivemos 2 casos emblemáticos, tá? Um caso no início dos anos 2000 no Nordeste, em que uma quadrilha, inclusive com a participação de um israelense, veio para o Recife, numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, e lá aliciava homens para que eles vendessem os seus rins, um dos seus rins, né, que era vendido, era retirado para venda, e pagava a esse homem 30 mil reais. Então, o que começou a acontecer naquela comunidade, que era uma comunidade pobre dessa cidade do Recife, Jaboatão, dos Guararapes? Vários homens começaram a andar muito com camisa, né? E é um calor muito intenso e os homens geralmente andam sem camisa. Por que eles andavam com a camisa? Para ocultar a cirurgia de retirada do rim. Só que isso foi descoberto, e quando foi descoberto, eles constataram que havia participação de policial militar, de advogado, dessa pessoa que veio de Israel, que era uma pessoa que havia desertado do exército israelense, e por conta disso foi instaurada no Brasil a primeira CPI sobre o tráfico de órgãos, não é? E até um jornalista, ele escreveu um livro chamado Rim por Rim, que conta toda essa história. Foi uma coisa extremamente, muito séria. E aí, a partir desse caso, se deu visibilidade a essa prática, não é? Que é o tráfico de órgãos. Interessantíssimo. Você vai ter que voltar. A gente volta. Obrigada. Então nós vamos encerrar, mas antes eu gostaria de convidar vocês para participarem no dia 7 de agosto, no CEMUR, em Taboão da Serra, da comemoração dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Você está super convidada. Obrigada. Nós teremos palestrantes bem renomados, que você conhece, que faz parte do movimento de mulheres. Sim. E é importante a gente falar da lei, né? Eu acho que quanto Sem mais dúvida. você fala, Sem dúvida. mais as mulheres se empoderam, Sem criam dúvida. coragem para denunciar. Sem dúvida, é verdade. É importante falar, não é, Patrícia? É importante falar, até porque quando a gente fala de tráfico de pessoas em relação às vítimas, 90% das vítimas relata que é vítima de violência doméstica, as vítimas de tráfico humano. Então é necessário a gente falar, porque é uma relação muito estreita entre violência doméstica e tráfico de pessoas. Muito bom, adorei. Então eu espero vocês no próximo programa. Agradecer ao Estúdio Rose Rocha, que cuida do meu cabelo. E por favor, compareçam no CEMUR.